Por que a equação algébrica está agora? Porque, na verdade, a equação algébrica é você pegar um polinômio igual a zero. Ó, isso aqui tudo até agora, até aqui, a gente chamava ele de P de x. E igualava qualquer coisa. Vocês perceberam que até agora eu não pedi para vocês encontrarem o valor de x? A gente dividiu, a gente multiplicou, a gente fez tudo. Agora, na equação, qual que é o nosso objetivo? Achar o valor do x. Se for do primeiro grau, vocês sabem. Se for do segundo, também. Acima do terceiro, vocês não aprenderam. Quer dizer, quem já estudou já aprendeu, né? Quem é conteúdo de terceiro ano, né? Quem faz um colégio que às vezes é ensino médio em 2 anos, o terceiro é só para vestibular, a gente vê no segundo. Mas é um dos últimos conteúdos. Então, a equação algébrica é toda equação que pode ser escrita na forma P de x igual a zero. Pegou um polinômio igualou a zero, você tem uma equação algébrica. Qual que é seu objetivo? Encontrar o valor do x. Grau de uma equação polinomial, pessoal. Equação algébrica ou polinomial significa a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que o grau do polinômio. Meu Deus do céu, não briguem, vai, gente. Olha só, se eu tenho um polinômio de quinto grau, a minha equação algébrica, se ela é este polinômio igualado a zero, ela é uma equação de quinto grau. Então, o grau da equação algébrica é o maior expoente da sua incógnita. A mesma definição de grau do polinômio. Raiz ou zero. Gente, isso aqui é meu pesadelo. Porque... Imagina pra gente. Não, sabe por quê? A gente fala em raiz ou zero de uma função sempre. E aí, às vezes, cai no exercício. Encontre a raiz da função. Daí o aluno fala, professor, eu não sei o que é raiz. O que é raiz ou zero da função? Quando você pega e resolve isso aqui, acha o valor de x, que zera a sua função. Então, quando a gente estudou função do primeiro, segundo grau, modular, exponencial, logarítmica, trigonométrica, todas elas a gente falou em raiz. A gente fala, na verdade, no zero da função, né? Porque quando é função, a gente fala em zero. A gente não usa o termo raiz. A raiz de uma equação é a solução, é o valor de x. Tá? E numa função, a gente fala em zero da função quando eu pego a minha função e igualo a zero. Dá na mesma. Igualou a zero, resolveu, achou o valor de x. Tá? Então, raiz ou zero, no caso de uma função, é você pegar a função e igualar a zero. De uma equação polinomial, é você pegar o polinômio e igualar a zero e achar a sua solução, ou seja, os valores da incógnita. A gente fala os valores de x porque a gente está acostumado a usar a letra x, mas não necessariamente é só ela, né? É o valor da incógnita. Se a incógnita for y, é achar o valor de y. E para você resolver uma equação polinomial, o que você faz? Você determina, basta, né? Bem simples, basta determinar o seu conjunto de solução. Como? Se ela for do primeiro grau, você isola a variável. Isola o x. Se ela for do segundo grau, utiliza a fórmula de Bhaskara. De boa. E se ela tiver um grau maior que 2? Aí a gente não sabe fazer, professora. Né? Aí vocês vão usar algumas técnicas que vão auxiliar, como, por exemplo, a divisão de polinômios. Tá? A gente vai usar aqui muito Briot-Ruffini. Por quê? Se eu tiver um polinômio de grau 3 e eu encontrar uma das suas raízes, eu divido ele, ele vai virar um de grau 2. Virou um de grau 2, eu consigo resolver uma Bhaskara. Ok? Então, por isso que a gente precisa das estratégias de polinômio. E aí eu trouxe justamente um exemplo para mostrar isso para vocês. Como que eu resolvo uma equação quando eu conheço uma raiz dela? O que é uma raiz? Uma solução. Então, olha só. Nós já estudamos números complexos, certo? Então, a partir do momento que vocês olham essa equação polinomial, x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 68x menos 96 igual a zero, eu quero que vocês entendam que por ela ser do terceiro grau, o expoente maior dela ser 3, você pode encontrar até 3 raízes, até 3 soluções. O que pode acontecer, que às vezes acontecia até na nossa Bhaskara, é de que alguma delas seja igual. Lembra que às vezes se o teu delta der 0, você chega em x' e x duas linhas iguais. Ué, professora, mas então não tem duas? Tem, só que as duas são iguais.
E aí vem um termo que eu nem defini ele teoricamente aqui, porque às vezes escrever por extenso o que ele é um pouco complexo, que é a questão de multiplicidade. Então, se você fez uma Bhaskara, era uma equação do segundo grau, você esperava obter duas raízes, duas respostas, mas as duas deram iguais. Por exemplo, as duas deram 3. Então, eu posso dizer, olha, essa minha equação do segundo grau, ela tem a raiz 3 com multiplicidade 2. Ela resolve essa equação 2 vezes, ela é raiz 2 vezes. As duas soluções que eu encontrei são 3. Então, é como se eu falasse, ela tem raiz 3 e raiz 3. Então, eu falo que a multiplicidade dela é 2, ela se repete 2 vezes. Então, a multiplicidade é o número de vezes que aquele número é raiz da minha equação, ok? Aqui a gente tem uma equação do terceiro grau. Então, eu vou encontrar 3 raízes. Significa que as 3 vão ser diferentes? Não. Inclusive, as 3 podem ser as 3 iguais. Se as 3 forem iguais, eu falo que ela tem multiplicidade 3, ok? Mas eu vou ter que encontrar 3, nem que seja igual. Então, eu preciso encontrar 3 soluções. Uma está aqui, ó, é 8. Então, a primeira ele está te dando, ele quer as outras duas, ok? É x ao cubo, tem que ter 3. Essas outras duas podem ser reais ou podem ser até mesmo complexas, porque a gente já estudou o conjunto numérico dos complexos. Vamos procurar quem são as outras duas. Olha só, uma raiz dessa equação é o 8, ou uma solução. Quero procurar as outras duas. Como? Primeiro você vai dividir esse seu polinômio por x menos 8. Quando você dividir por x menos 8, você vai encontrar um novo polinômio de segundo grau. Professora, por que x menos 8? Porque lembra lá que o Brio-Ruffini me permite dividir por x menos a. E esse a vai ser a sua raiz, que é 8. Então, você vai pegar essa expressão aqui, só o polinômio, né? O p de x, e vai dividir por x menos 8. Então, sempre x menos a raiz que você conhece. Mas, claro que nós não vamos sofrer e nós vamos fazer um Brio-Ruffini. Coloco o meu 8 aqui, tá? E coloco os coeficientes. Primeiro, confere, não esquece. Cubo, quadrado, x e termo independente. Fechou. 1 menos 15, 68, menos 96. Não deixem de levar os sinais. Combinado? Não vamos esquecer, né? Gente, uma coisa aqui. Se o 8 é raiz, a hora que eu fizer esse Brio-Ruffini, obrigatoriamente aqui vai ter que dar um resto zero, tá? Se não deu, você errou. Se ele é raiz, ele tem que ser divisível, tem que dar resto zero. Vamos lá, repete o primeiro exatamente. 1 vezes 8, 8. Menos 15. Menos 7. Quase, quase. Menos 7 vezes 8, menos 56. Eu sempre fico na dúvida se é 56 ou é 54, gente. Menos 56. Menos 56 mais 68, 12. 12 vezes 8, 96. Menos 96, ó lá, na veia. O 8 é realmente raiz. Separei o resto. Agora, lembra lá, você vai reduzir o grau. Era o cubo, aqui vai ficar o quadrado. Então, fica 1x ao quadrado, menos 7x, mais 12, igual a 0. Isso vocês sabem resolver. Sabe, né? Claro que sabe. E de preferência por soma e produto, né? Para não perder tempo. Isso, menos o b sobre o a, que é 1. Então, menos com menos, mais 7 sobre 1, 7. E o produto? C sobre a. Viu? Já aprendeu a fazer soma e produto. Agora fala a resposta para mim.
Dois números que somados dão 7, multiplicados dão 12? Hã? A soma dá 7 e o produto dá 12. 3 e 4. Pronto, gente. Encontramos as três raízes. 8, 13 e 4. Conjunto solução, sem parênteses, porque não é sistema, lembra? Nossa Senhora! Essa chave é um... Ai, gente, eu não consigo. Não, é porque é para baixo, daí eu não consigo fazer a chave. 3, 4 e 8. Não, é porque lá embaixo a mão não desce, não estou conseguindo fazer a chave, virou essa nhaca aí. Sem parênteses, porque não é x, y, z, né? São três soluções para x. Então, você coloca a chave e os três elementos. O x vale 3, o x vale 4 ou o x vale 8. Então, meus queridos, significa o seguinte. Nós vamos estudar algumas estratégias, claro, mas quando você vai resolver um polinômio de grau superior a 2, se ele não te der uma raiz, você vai ter que chutar até encontrar uma, para a partir dela você ir diminuindo o grau da sua equação polinomial. Mas tem que chutar até dar zero? A hora que você substituir aqui tem que dar 0. Só que aí, claro, vai ter um teoreminha ali que a gente vai estudar que vai nos dar os indícios. Por exemplo, aqui, que o coeficiente é 1, você iria chutar números divisores de 96. Só que, claro, 96 não é muito legal, que tem muito, né? Mas você vai seguir uma ideia dessa de divisores. Então, você pelo menos vai ter um norte. Então, vai ser 1 menos 1, 2 ou menos 2. No caso, 96 divide por 3, 3 ou menos 3. Ele divide por 4, pode ser 4 ou menos 4. Mas restringe, ainda assim restringe alguns valores, tá? Mas isso ainda a gente vai ver qual estratégia que a gente vai usar para chutar essa raiz.